Rudo era um morador dos cortiços que frequentemente invadia os depósitos de lixo dos ricos para roubar coisas ainda utilizáveis. No entanto, quando é acusado injustamente do assassinato de seu pai adotivo e jogado no fosso onde termina todo o lixo do mundo, ele é forçado a lutar contra monstros gigantes feitos de lixo, para subir de volta à superfície e se vingar. O mundo é dividido em duas partes. De um lado está a cidade impecável, onde os ricos vivem suas melhores vidas. Do outro, os cortiços, onde vivem pessoas como Rudo. A única constante entre esses dois mundos é o fosso onde termina todo o lixo, inclusive os criminosos. Os ricos descartam até os itens ligeiramente danificados, sem o menor peso na consciência. Como a mulher que diz à filha para jogar fora o brinquedo de cachorrinho recém-comprado, porque ele se danificou. Ela diz que o brinquedo ficará feio se tentarem consertar ele e que podem simplesmente comprar outro depois. A menina não se opõe e sua mãe joga o cachorrinho fora junto com outros lixos por um duto que o leva diretamente a um caminhão num túnel subterrâneo, cujo destino é um gigantesco local de coleta de lixo. No entanto, o jovem Rudo está lá dentro, comprando os itens que os caminhões trazem. Ele se infiltra no local de coleta e entra numa das salas, mas infelizmente um guarda escuta barulho vindo de dentro e vai investigar. Ele entra com a arma apontada para o ladrão de lixo, chamando Rudo de degenerado repulsivo que ameaça a beleza da cidade ao acumular lixo. Rudo nem responde, ele já está acostumado a ouvir esse tipo de insulto todas as terças-feiras. O guarda então soa o alarme, chamando reforços. Quando mais guardas chegam, Rudo joga sacos de lixo neles, e os obcecados por limpeza não conseguem lidar com alvos crus em seus uniformes. Eles apenas observam Rudo subir por um duto e escapar. Ele sai perto da saída, mas o portão se fecha em sua cara e mais guardas aparecem. Eles começam a atirar, mas Rudo desvia das balas com facilidade enquanto faz parkour pelos corredores. Ele corre em linha reta em direção à saída, e os guardas não conseguem acertar ele. Parece que todos se formaram na academia Stormtrooper. Uma bala perdida raspa o braço de Rudo justo quando ele pula o muro e desaparece da vista deles. Enquanto os guardas perdem tempo tentando encontrar ele, ele sai por um bueiro e xinga os seguranças, se perguntando qual é o sentido de proteger lixo que ninguém quer. No dia seguinte, a notícia sobre o invasor do lixo se espalha pela cidade e as pessoas culpam os moradores dos cortiços. Do outro lado do muro, os moradores sabem exatamente quem foi o culpado afinal. Não é a primeira vez que Rudo entra nos locais de coleta. Muitos acham que ele será pego algum dia, e a maioria até torce para que isso aconteça. Mas Rudo não se importa. Ele monta sua barraca para vender os itens consertados que encontrou. Sua amiga Tiwa aparece furiosa, perguntando por que ele se arrisca tanto só para vasculhar o lixo da cidade rica. Ele responde que aqueles desgraçados ricos nem ligam para jogar fora coisas perfeitamente boas. Ele sente pena dos objetos descartados. Então ele os recupera, e como ainda consegue algum dinheiro com isso, é ainda melhor. Tiwa parece compreender ele. Mas então 3 garotos aparecem, tapando o nariz e dizendo que alguém ali fede a lixo. Eles dizem a Tiwa para ficar longe de Rudo ou ela também vai cheirar a lixo. Zombam das luvas pretas e grossas de Rudo, dizendo que só de encostar nelas qualquer um pega uma alergia. Um dos garotos chuta o lampião que Rudo tinha acabado de consertar, dizendo que ninguém vai comprar aquele lixo. Eles zombam das mãos de Rudo, dizendo que são ainda mais assustadoras do que as luvas, e por isso ele as esconde. Rudo ouve tudo calado. Mas quando um deles o chama de filho de assassino, ele se enfurece. Mesmo assim, os garotos continuam, dizendo que os cortiços foram criados para aprisionar criminosos e que os moradores atuais são seus descendentes. Por isso, tentam manter a reputação limpa, mas o pai de Rudo manchou tudo ao se tornar um assassino. Rudo não aguenta mais os insultos, lança um olhar mortal e os garotos se borram de medo, fugindo apavorados, ainda xingando e dizendo que ele também vai virar assassino. Rudo, em silêncio, começa a consertar o lampião de novo. Tiwa diz que acredita que ele é uma boa pessoa e que jamais será como o pai. Ele fica envergonhado com isso. Mas, antes que possa agradecer ela, Tiwa nota o brinquedo de cachorro que ele havia tirado do lixo na noite anterior. Acontece que Rudo havia trazido o cachorrinho justamente como presente para Tiwa, mas antes que ele pudesse entregar ele, a mãe de Tiwa aparece e a leva embora. Rudo então volta para casa e encontra seu pai adotivo, Regto, esperando por ele. Regto começa a imitar Rudo nervoso, tentando dar o cachorrinho para Tiwa, e Rudo fica vermelho de vergonha por não ter ele visto assistindo a cena. Regto diz que eles vão falar disso depois, pois primeiro precisam conversar sobre a viagem de Rudo ao depósito de lixo. Ele diz que Rudo não precisa se esforçar tanto, pois eles não estão tão quebrados assim. Regto acha que Rudo se sente em dívida por ter adotado ele depois que seu pai biológico foi jogado no fosso por ser um assassino, mas Rudo responde que não é por isso.
Ele diz a Regto que o considera família e só está tentando fazer a sua parte. Regto apenas diz a Rudo que ele deveria ser tão honesto assim com Shiwa, e Rudo, ao ouvir isso, acaba se atrapalhando e agrava o ferimento de bala da noite anterior. Imediatamente, Regto começa a fazer os primeiros socorros, e também aproveita para trocar as bandagens das mãos de Rudo. Ao olhar para suas próprias mãos, Rudo se lembra de como elas sempre estiveram feridas desde que ele se entende por gente. As pessoas sempre o julgaram por isso, e às vezes as feridas doíam intensamente do nada. Um dia, Regto lhe deu as luvas pretas que, por algum motivo mágico, conseguiam suprimir a dor. Quando Regto termina de tratar os ferimentos de Rudo, diz a ele que deveria confessar logo seus sentimentos por Shiwa, ou alguém poderia conquistar ela antes. Enquanto os dois conversam e brincam sobre isso, um homem mascarado e sinistro escuta tudo da rua. No dia seguinte, Rudo finalmente cria coragem para declarar seus sentimentos a Shiwa e caminha até a casa dela com um brinquedo de cachorro nas mãos. Mas, no caminho, ele se depara com uma cena que não é rara nos cortiços. Na beira do abismo, onde se joga todo o lixo e criminosos perigosos, mais uma pessoa está sendo executada. Rudo assiste em silêncio, imaginando o que acontece com quem cai ali dentro. De repente, Shiwa aparece e comenta o quão brutal é aquilo, e Rudo se desespera, pois ainda não estava preparado para encontrar ela. Shiwa começa a falar sobre as execuções e o sistema da cidade, e então diz a Rudo que não quer que ele seja jogado naquele poço. Ela entende que há muitas coisas que não deveriam ser tratadas como lixo, mas isso não justifica o risco que ele corre. Rudo responde que Regto disse a mesma coisa, e Shiwa afirma que é porque Regto o ama. Rudo para por um momento, tentando processar o que Shiwa acabou de dizer. Regto te ama também, e seu cérebro de 2 MB de RAM entende que Shiwa quis dizer que ela também o ama. Ao perceber que suas palavras podem ter sido interpretadas assim, Shiwa fica toda atrapalhada, mas Rudo já está surtando de alegria. Ele se ajoelha, cobrindo o rosto, e entrega o cachorrinho para Shiwa, dizendo que talvez ela não queira um brinquedo vindo do lixo, mas que ele achou que o cachorrinho seria mais feliz com ela. Para sua completa surpresa, Shiwa aceita o brinquedo com um sorriso, dizendo que vai cuidar dele com carinho. Rudo fica mais feliz do que jamais esteve. Ele sai dançando e pulando pelo caminho de volta para casa, ansioso para contar tudo a Regto. No caminho, ele esbarra em alguns guardas que nem se importam com sua presença, mas Rudo estranha o motivo de estarem nos cortiços. Mesmo assim, segue seu caminho e, ao chegar em casa, começa a contar para Regto o que aconteceu assim que abre a porta. Mas ele congela, chocado, ao ver Regto caído no chão com um homem mascarado em cima dele. O mascarado olha para Rudo por um breve instante e então crava a faca ainda mais fundo no corpo de Regto. Rudo perde o controle ao ver essa cena e parte para cima do assassino, mas é atingido com tanta força que nem percebe quando desmaia. Quando recobra a consciência, o assassino já terminou o que veio fazer. Ele pega um livro do chão e começa a sair, lançando um último olhar para Rudo, que tenta seguir ele, mas é interrompido pela voz fraca de Regto. Milagrosamente ainda vivo, Regto usa seus últimos momentos para dizer a Rudo que fuja. Rudo se ajoelha ao lado dele, prometendo buscar ajuda. Mas Regto apenas insiste para que ele fuja e mude aquele mundo podre. Com essas palavras, seu corpo perde as forças. Rudo não consegue acreditar no que está acontecendo. Nesse momento, os soldados chegam e, sem querer saber de nada, eletrocutam Rudo, dizendo que ele está preso por assassinato. Eles o prendem no chão, afirmando que ele foi pego em flagrante. Rudo tenta desesperadamente explicar que não foi ele, que o verdadeiro assassino acabara de sair da casa e ainda poderia ser capturado. Mas os soldados não querem escutar e resolvem calar ele com um soco na cabeça. Em pouco tempo, Rudo é levado para o cadafalso, onde será executado. Todos nos cortiços estão presentes para assistir enquanto ele é jogado no fosso, inclusive algumas figuras da cidade principal. O juiz declara que o assassinato é um dos piores crimes possíveis, e mesmo que ele tenha matado apenas um morador dos cortiços, a pena será a mesma, morte. As pessoas aplaudem a decisão. Rudo, atordoado, ainda tenta entender como tudo isso está acontecendo. Ele olha para a multidão, procurando alguém que confie nele, que saiba que ele não é um assassino. Seus olhos encontram Shiwa, e ele grita, dizendo que não matou Regto. Pede que ela encontre o verdadeiro culpado, mas ela apenas responde que confiava nele, mas ele não era digno dessa confiança. Diz que, no fim, ele era mesmo filho de um assassino, e então deixa o brinquedo de cachorro cair no chão, virando as costas para ele. A traição de Shiwa dói mais do que qualquer golpe, mais do que a própria sentença.
Rudo explode, gritando com as pessoas que o chamam de lixo humano, dizendo que são elas o verdadeiro lixo, apenas carne ambulante sem cérebro ou vontade. Ele jura que vai mandar todos para o inferno, quando de repente vê o assassino mascarado entre a multidão. Mas não tem tempo de alertar ninguém. Ele é empurrado e lançado para dentro do poço. Rudo sente como se estivesse caindo para sempre, e em certo momento perde a consciência. Por sorte, todo o lixo no fundo do poço amortece sua queda, e quando ele acorda, está completamente ileso. Ele se pergunta que diabos está acontecendo e como ainda está vivo, quando o fedor do lugar de repente o atinge. Mesmo o ladrão de lixo é forçado a bloquear o cheiro. E então, ele nota o vasto mar de lixo à sua frente, junto com coisas que ele não reconhece. Rudo se pergunta que diabos é esse lugar quando de repente uma sombra gigante o cobre. Ele se vira para ver o que está acontecendo e não pode acreditar em seus olhos quando vê um monstro gigantesco feito de lixo mostrando os dentes para ele. Rudo começa a correr desesperadamente pela própria vida. Com mais monstros semelhantes ao caju surgindo ao seu redor, 3 deles não perdem tempo e logo o cercam por todos os lados. É nesse momento crítico que ele percebe o que realmente são: criaturas formadas a partir de pilhas de lixo. Ele não entende como algo assim é possível, tampouco como deveria lidar com essa situação. Tudo o que pode fazer é confiar em seus reflexos aguçados para evitar ser atingido enquanto corre. Em meio à fuga, tropeça e se depara com um crânio humano. A realidade o atinge com brutalidade. Não vai demorar para acabar como aquele crânio sem vida diante de seus olhos. Ele não quer aceitar o inevitável, mas o que mais poderia fazer? Amaldiçoa os apóstolos por ter jogado ele nesse buraco, mesmo sendo inocente, e se pergunta onde foi que tudo deu errado. O chão instável de lixo sob seus pés cede, e ele despenca, sofrendo ferimentos graves. Mal consegue se mover. A situação é insustentável. O ar é irrespirável, e cada tentativa de inalar provoca uma sensação de que seus pulmões estão sendo rasgados pela poeira que invade seu corpo. Ele sabe que não vai resistir por muito tempo, e sua única esperança é encontrar algum lugar seguro. Mas o que vê ao redor são apenas montanhas intermináveis de lixo, o que o deixa aterrorizado diante da possibilidade de que este seja mesmo o seu fim. Rudo cospe sangue, sinal de que seu corpo está começando a ceder, mesmo que sua mente ainda resista. Os monstros se aproximam, e talvez esse seja o fim. Deitado, ele começa a se lembrar das pessoas que ama, especialmente de seu pai adotivo, Regto, que não merecia morrer. Rudo sabe que ainda não pode desistir. Não até se vingar daquele que matou Regto. Nesse momento, um poder misterioso desperta dentro dele, algo que o impulsiona a lutar mais uma vez. Com as últimas forças, ele agarra um cano de ferro que estava ao seu lado e se levanta para lutar por sua vida. Jura que não vai se render até que faça aqueles responsáveis pagarem por ter marcado ele injustamente como criminoso, mesmo sendo inocente, e mais importante, até encontrar o assassino de seu pai. Com esse objetivo em mente, ele ataca o monstro com sua arma improvisada, lançando-o para trás com força. Enquanto isso, em outra parte do imenso poço de lixo, um homem estranho com um guarda-chuva observa a batalha de Rudo à distância, usando binóculos. Rudo, usando sua velocidade, parte para o ataque descontrolado, com movimentos descoordenados e selvagens. É arremessado para trás pelo monstro, sofrendo danos sérios, mas a adrenalina o impede de sentir dor. Ataca novamente, lançando o cano de ferro como um bumerangue. Outro monstro surge debaixo dele, forçando-o a recuar. Ao parar um momento para respirar, a dor finalmente o alcança e ele começa a sangrar pela boca, mas não para. Avança mais uma vez, agora usando um pedaço de telhado de zinco para literalmente partir um dos monstros ao meio. Eliminar um monstro é um feito e tanto, mas Rudo já chegou ao seu limite. Ele não consegue lidar com a próxima criatura que se aproxima. O monstro bate com a cabeça no chão, provocando uma onda de choque que lança Rudo pelos ares. Ele cai exatamente sob os pés do homem estranho que vimos antes. Esse homem usa uma máscara para sobreviver ao ar tóxico e carrega um guarda-chuva, mesmo sem chuva. Sem dizer uma palavra, ele chuta Rudo, sabe-se lá por quê. Só então coloca uma máscara no rosto de Rudo, finalmente permitindo que ele respire. Rudo pergunta onde estão e quem é aquele homem, mas ele se recusa a responder e apenas manda Rudo calar a boca. Rudo continua gritando feito um idiota, fazendo perguntas como se o homem é local, onde fica aquele buraco, se estão no subsolo, até que o homem explode de raiva e grita de volta que estão sim na superfície, e aquele lugar é onde a cidade joga todo o seu lixo. O homem explica que estava tentando manter o silêncio para que os monstros não os ouvissem. Mas agora, com os dois gritando, os monstros que o homem chama de feras do lixo emergem novamente.
Ele avisa que essas criaturas não podem ser derrotadas com armas comuns. Por sorte de Rudo, o guarda-chuva do homem é especial. Ele ativa seus poderes, e o objeto se transforma em uma versão ainda mais bizarra. O homem se acalma, aponta o guarda-chuva para o monstro e o usa como uma furadeira, desintegrando a fera em segundos. Mais monstros se aproximam, mas o homem elimina todos de uma só vez, deixando o Rudo completamente atônito. Para finalizar, ele usa seu golpe especial Unbreaker Octashredder e literalmente despedaça os monstros de cima a baixo. Com o perigo eliminado, o homem se aproxima de Rudo novamente. Rudo, mais uma vez, pergunta quem ele é. Desta vez, o homem remove a máscara, revela seu rosto e finalmente se apresenta como Engine, um limpador daquele poço. Claro, nesse caso, limpador tem um significado mais profundo, insinuando que ele faz parte de uma organização secreta que se autodenomina os Cleaners. Engine imediatamente é dominado pelo fedor do lugar e começa a engasgar, reclamando do quão horrível é o ar. Ele rapidamente coloca a máscara de volta no rosto e se arrepende de ter tirado ela. Nesse momento, Rudo começa a perceber que Engine talvez não seja tão diferente dele assim. Talvez seja apenas mais um entre tantos jogados nesse inferno. E agora que conseguiu a maioria das respostas que tanto procurava, finalmente se permite desmaiar. Ele fecha os olhos e perde a consciência, mergulhando em lembranças. Recorda-se de quando ainda estava com Reta. Em um determinado dia, ele voltou para casa completamente encharcado, e Reta perguntou o que havia acontecido. Rudo contou que foi empurrado por objetos, e Reka perguntou se ele havia revidado. Ele respondeu que não fez nada, porque acreditava nas palavras de Reta, que se objetos forem tratados corretamente por tempo suficiente, uma alma passará a habitar, luz. Reka se aproxima, questionando se ele realmente acredita nisso, dizendo que nem mesmo quem espalha essa história tem certeza se é verdade. No entanto, Rudo afirma que prefere acreditar, que objetos, quando bem cuidados, podem sim adquirir uma alma. Ele limpa seu corpo e insiste que até mesmo a toalha tem uma alma, pois, do contrário, como poderia ela limpar tão bem uma pessoa? Eles até brincam que a luva que ele está vestindo talvez, um dia, desenvolva uma alma e o ajude. E quando Rudo desperta, encontra uma realidade ainda mais cruel do que imaginava. Não deveria estar surpreso afinal, ainda está vivo após o terrível encontro que teve anteriormente. Mas agora se vê acorrentado, sendo arrastado pelo chão. Ao olhar para cima, vê que quem o arrasta é o mesmo homem de antes. Não apenas um homem, mas Engine, como se apresenta? Engine não está ali para cuidar dele. Mal demonstra qualquer preocupação, apenas o arrasta, enquanto Rudo se pergunta se é hora de aceitar o seu destino. Mas isso significaria escolher morrer, e se ele morrer, jamais conseguirá se vingar de todos os que o traíram. Ele grita para Engine, exigindo que o leve de volta à superfície. Engine apenas o encara como se fosse um tolo. Que superfície? Parece perguntar com o olhar. Como pretende chegar ao céu? Na verdade, o mundo de onde Rudo acha que veio a esfera não está mais onde estava. A esfera se move, o que significa que já se afastou do ponto de onde ele foi jogado. Não há mais como voltar. Mas tudo o que Engine diz entra por um ouvido e sai pelo outro. Rudo insiste, se não for levado de volta, vai continuar gritando. Implora para que Engine lhe diga tudo sobre esse novo mundo, até mesmo sobre a esfera. Mas Engine não tem interesse, não quer conversar, apenas continua arrastando Rudo até um lugar onde há vários caminhões. Larga-o ali e vira as costas. Rudo ainda grita, pedindo que Engine o leve embora, e quando se vira novamente para frente, vê várias pessoas à sua frente. Naquele instante, nem mesmo sabe se pode chamá-las de pessoas. Não entende o que são, e só espera que não o ataquem. Por sorte, naquele momento, elas parecem inofensivas. Caminham em sua direção com curiosidade, como se estivessem intrigadas por ele ainda estar vivo. Perguntam se ele veio da esfera e, ao confirmarem essa possibilidade, retiram as máscaras e correm até ele. Dizem que não veem pessoas da esfera há muito tempo e que, quando veem, elas já estão mortas. Por isso, estão surpresas por Rudo ter sobrevivido. Uma delas se aproxima e ajuda Rudo a se livrar das correntes. Observando o comportamento daqueles estranhos, Rudo chega à conclusão de que são mais gentis que Engine, mas, na verdade, está redondamente enganado. Eles são, de fato, piores do que Engine. Rapidamente o amarram de novo dessa vez, mais forte do que antes, e o prendem a um dos caminhões. Riem diante do veículo, discutindo quanto vão lucrar ao vender ele. Não pretendem apenas vender seu corpo, mas também sua cabeça, suas orelhas, seus olhos e cortar ele em pedaços. Zombam de sua ingenuidade perguntando se ele realmente achou que haviam gostado dele, e deixam claro que, naquele mundo, todos odeiam os esferistas.
Por isso, as pessoas pagam fortunas por eles. Mas, por que os habitantes da esfera são tão odiados? A resposta não é difícil. Os moradores da esfera jogam seu lixo nesse poço imundo, envenenando a atmosfera e contaminando o ar. Com o tempo, esse lixo se transforma em monstros, que saem matando quem estiver por perto. Muitos perderam suas famílias por causa dessa calamidade. Por isso, tudo o que sentem pela esfera é ódio. Um dos homens pega um punhado de lixo e entrega a Rudo, mandando que ele come e sobreviva, pois precisam manter ele vivo até o momento da venda. E mesmo depois disso, ainda vão pagar para ver, Lu sendo torturado. O homem força um pedaço de lixo na boca de Rudo. Em fúria, Rudo morde com força, arrancando a pele de 2 de seus dedos e engolindo-a. Em seguida, pega parte do lixo e também o consome. Com um olhar enraivecido, diz que eles ficam tagarelando sem parar sobre lixo, monstros, a esfera, o poço, mas ele não se importa com nada disso. Ele está simplesmente com raiva. Nesse momento, o corpo de Rudo desperta um tipo de fogo. Esse fogo transforma as correntes que o prendiam em uma arma viva, que ele empunha para lutar. Ele se lembra das palavras de Reta de que objetos, quando bem cuidados, podem abrigar almas, e que essas almas podem te salvar mais tarde. Ele entra em combate e Engine observa tudo à distância. Aqueles que usam as almas contidas nos objetos são chamados de Givers doadores. O homem que Rudo havia mordido grita para os outros atacarem e tomarem o objeto que ele está usando, mas logo todos ficam boquiabertos ao ver Lu pegar um pneu e também extrair poder dele. Eles percebem que Rudo consegue usar mais de um objeto, o que é extremamente raro e ele é forte. Ele ataca todos brutalmente, e quando está prestes a atingir o líder com um golpe certeiro, Engine intervém e segura seus braços. A energia vermelha que envolvia Rudo se dissipa lentamente, e ele volta à razão. Ainda confuso, ele não entende direito o que está acontecendo ou o que exatamente aconteceu, mas reconhece Engine. O homem pede desculpas por ter deixado ele sozinho, mas revela que o fez de propósito, pois precisava descobrir o quão poderoso Rudo realmente era. Agora que sabe do que ele é capaz, promete contar tudo sobre o poder que habita em seu corpo, sobre aquele mundo e até mesmo sobre a esfera com uma única condição: que Rudo aceite se unir aos Cleaners, pois eles precisam dele. A proposta parece boa. Rudo teria proteção naquele mundo hostil, além de respostas. No entanto, e rejeita a oferta na mesma hora. Engine entra em contato com outro dos limpadores, usando um dispositivo de comunicação de pulso. Esse outro limpador está em uma área residencial que parece um vestígio de alguma guerra. O homem atende a ligação e menciona como Engine raramente o contata. Então, presume que algo importante deve ter acontecido. Quando descobre que Engine encontrou um garoto com grande potencial para se tornar um dos melhores limpadores, fica surpreso. Engine conta que encontrou o garoto sendo descartado pelos esferitas na Terra de Ninguém e que ficou chocado ao descobrir que o garoto possuía poderes. Ele continua dizendo que nunca viu nada parecido antes, por isso decidiu recrutar ele. Após informar ele de tudo, Engine encerra a ligação prometendo apresentar ele a Rudo em breve. Em seguida, revela que ele e Rudo estão em uma enfermaria, onde um médico de aparência estranha está tratando os ferimentos de Rudo. Este, ouvindo atentamente, confronta Engine por forçar ele a se juntar a seu culto estranho, ou seja lá o que for aquilo. Engine responde com franqueza que Rudo não está em posição de recusar, mas Rudo insiste em seu direito de escolha, dizendo que precisa subir até a esfera para se vingar. O médico, já irritado com os gritos constantes de Rudo, diz que ele deveria ser grato por não ter morrido na terra de ninguém. Se ele tivesse respirado aquele ar por mais um minuto, seus pulmões teriam explodido. Ao saber que Rudo quase foi sequestrado, o médico exige que ele se ajoelhe e agradeça a Engine por salvar sua vida. Engine aceita de bom grado e incentiva Rudo a fazer isso. Rudo, por sua vez, só consegue pensar em como deu de cara com um homem tão arrogante e egocêntrico. Em meio a isso, Rudo pergunta quem é aquele velho, e o velho grita em seu ouvido revelando que é na verdade uma mulher. Farta do garoto, ela pede que ambos paguem e saiam da clínica. Engine paga a conta por Rudo, que finalmente, ainda que relutante, o agradece novamente, pedindo para que Engine lhe conte mais sobre aquele mundo. Rudo deixa claro que não pretende se juntar ao grupinho de Engine, mas este apenas caminha dizendo que agora ele é livre. Ainda assim, o adverte de que, se alguém descobrir que ele veio da esfera, será devorado vivo. Rudo, lembrando das pessoas que tentaram sequestrar Lu antes, percebe que realmente não tem escolha, então fica calado e segue Engine. Eles estão em uma cidade abandonada com estética cyberpunk distópica, onde as pessoas ainda levam uma vida relativamente normal, apesar das duras condições ambientais.
Engine leva Rudo a uma lanchonete e comenta que ele vomitou bastante depois de comer lixo. Rudo agradece ao comer um hambúrguer e se pergunta como o solo ainda funciona, já que achava que só haveria lixo por ali. Engine então explica que, além do lixo, no solo também se acumulam ânimas ou emoções. Às vezes, essas ânimas se convertem naturalmente em energia, que pode se manifestar de várias formas, como os monstros do lixo que quase mataram Rudo. Esses monstros geralmente permanecem em áreas de descarte, mas às vezes atacam as cidades. Para combatê-los, existem os limpadores. Armas comuns não funcionam contra esses monstros, pois o núcleo deles é feito de anima, e apenas poderes como os de Rudo e Engine podem feri-los. Engine explica que os poderes de Rudo vêm de suas luvas, pois ele as tratou com cuidado durante muito tempo. Objetos que são tratados com zelo podem abrigar anima e se tornam o que as pessoas chamam de instrumentos vitais. Apenas os doadores podem extrair o poder desses instrumentos e usá-los para destruir o núcleo dos monstros do lixo. Ao saber disso, Rudo descobre que também é um doador, assim como Engine, e começa a compreender tudo, percebendo que a teoria de Regto estava certa. Engine volta a falar sobre os limpadores, cuja missão é exterminar os monstros do lixo. Porém, são poucos, por isso sempre estão desesperados por novos doadores. Rudo entende o motivo pelo qual Engine quer recrutar ele, mas ainda está hesitante. Por isso, propõe que só se juntará a eles, se Engine lhe ensinar a voltar para a esfera. Engine, no entanto, diz que não sabe como voltar, mas acha que seu chefe talvez saiba. Rudo então ganha uma nova missão: encontrar o chefe de Engine. Enquanto conversam, Engine pergunta sobre as luvas de Rudo, e ele revela que foram um presente de seu pai, sendo a única lembrança que tem dele. Engine compreende o motivo de Rudo tratar objetos desgastados com tanto cuidado e explica que é por isso que ele consegue extrair poder de múltiplos instrumentos vitais. Ele diz que as luvas de Rudo têm alma e que ele deve continuar cuidando delas. As palavras de Engine fazem Rudo lembrar de Regto, e ele quase cai no choro, mas se segura, levanta-se e agradece novamente por tudo que Engine fez. Engine, percebendo que Rudo tá para baixo, tenta animar ele, dando a ele um saquinho cheio de dinheiro, dizendo para ele gastar ele como quiser na cidade. Rudo hesita em aceitar uma quantia tão grande de dinheiro. Mas quando Engine revela que conseguiu todo aquele dinheiro vendendo as roupas de Rudo e que já usou parte dele para pagar pelo tratamento médico e pelo hambúrguer Rudo, fica furioso além do que se pode imaginar. Quando está prestes a explodir, Engine se apressa em ir embora, dizendo que vai se encontrar com o novo treinador de Rudo e pede que ele espere com paciência até lá. Rudo mal consegue acreditar na audácia daquele homem, e como se sua raiva já não fosse suficiente, um gato de rua surge, pega a bolsa de dinheiro e foge. Rudo, desesperado, sai correndo atrás do gato, pega um pedaço de pau e consegue capturar ele num beco escuro onde acaba sendo notado por um sujeito chamado Zanka. Zanka, grosseiramente, exige que Rudo devolva seu bastão. Rudo tenta explicar que só o pegou no impulso e que nem se importa com aquele pau idiota. Mas Zanka o empurra com habilidade, recupera seu bastão e começa a cheirar ele como um completo esquisito. Rudo nota que o homem está usando o mesmo emblema de Engine, o que significa que ele também é um limpador. Assim que termina sua bizarrice, Zanka se vira para Rudo e decide punir ele por ousar tocar em seu tesouro. Ele transforma o bastão em uma arma, chamando-o de seu adorável Assistaf, e Rudo percebe a encrenca em que se meteu. Felizmente, Zanka já o conhece, é o cara com quem Engine tinha falado por telefone mais cedo. Ele revela que Engine o colocou como responsável pelo treinamento de Rudo e comenta, decepcionado, como seu novo parceiro é um ladrão barato. Rudo tenta explicar que só pegou o bastão para impedir o gato de fugir com seu dinheiro, mas Zanka não quer saber e ainda diz que o pai de Rudo claramente não o criou direito. Esse foi o erro fatal. Rudo não vai deixar barato alguém insultar Regto. Apesar disso, Rudo percebe que Zanka é mais forte que ele e não quer se meter com alguém assim. Lembra dos conselhos de Regto de que se quisesse consertar uma situação, deveria ser o primeiro a ceder. Ele reflete sobre o quanto talvez tenha mesmo agido mal. Pegou o bastão de um garoto que provavelmente tem um apego emocional ao objeto. No fim das contas, ele foi o errado e deveria se desculpar. Pensa em como se sentiria se alguém pegasse sua luva, seu bem mais precioso, e então admite para Zanka que errou. Ele explica que não foi intencional, que só precisava do bastão para recuperar seu dinheiro do gato. Zanka, então, se acalma e fala com mais serenidade. Confessa que exagerou porque o bastão era uma posse anterior muito importante e que não gosta que ninguém o toque. Seu comportamento muda completamente. Ele sorri para Rudo e diz que já ouviu falar dele, que sabe que ele também é um doador. Pergunta qual é a arma de Rudo e este responde que são suas luvas.
Zanka quer saber se Rudo sabe usá-las, mas ele admite que não. Rudo observa o sorriso no rosto de Zanka e se lembra de quando Regito lhe disse que precisava aprender a sorrir. Ele treinou isso no seu mundo, então acredita que, se Zanka pode sorrir, ele também pode. Tenta sorrir, mas o que faz é uma expressão estranha e desajeitada. Nesse momento, Zanka pergunta por que ele entrou para os limpadores. Com aquele sorriso torto, Rudo diz que só quer usá-los até alcançar seu objetivo. Zanka interpreta aquilo como zombaria e se irrita. Rudo fica chateado porque queria agradar Zanka, mas tudo saiu errado. Ele tenta consertar a situação, mas já saiu do seu controle. Zanka chama o objetivo de Rudo de estúpido, o que é demais para ele. Aquele objetivo é a única razão de sua sobrevivência, e ouvir alguém chamar ele de tolo é inaceitável. A discussão se intensifica e eles começam uma nova briga. Zanka ativa sua arma e revela que, desde o momento em que conheceu Rudo, soube que eles jamais seriam amigos. Ele decide que é hora de lutar. Rudo também se cansa das provocações de Zanka e decide revidar. Ele pega um desentupidor que carrega ao lado do corpo e, imediatamente, o objeto brilha em vermelho. Zanka fica chocado. Ele achava que Rudo só podia usar suas luvas como arma. Agora entende o motivo de Engine ter chamado ele de natural. Rudo tem o poder de usar vários objetos como armas, não apenas as luvas, algo raríssimo naquele mundo. Zanka reconhece que Rudo é realmente talentoso, mas acha que isso ainda não será suficiente para vencer ele. Ele chama Rudo de natural e diz que ele não é medíocre. Então, libera o poder de seu bastão, que surge do céu. Ele pega seu bastão de sangue e parte para o ataque contra Rudo, que só tem um desentupidor e não sabe direito como usar ele. Não demora muito para que Zanka acerte Rudo com força, derrubando-o no chão. Ele perdeu aquela luta, mas o que ele ainda não sabe é que venceu a verdadeira batalha. Depois de derrotar Rudo e estar visivelmente empolgado, Zanka percebe que há algo em seu rosto e vai verificar. Ele limpa e percebe, horrorizado, que Rudo estava lutando com um desentupidor e que o desentupidor estava cheio de cocô. Sim, cocô em seu rosto. Ele fica furioso, mas Rudo nem desconfia. Rudo se levanta com determinação e anuncia que é hora do segundo round. Ele corre atrás de Zanka com o desentupidor em mãos, pronto para lutar de novo. Mas Zanka, orgulhoso como é, jamais permitiria que Cocô encostasse nele de novo, nem mesmo em uma briga. Como já se pode imaginar, Zanka começa a fugir. Rudo persegue e, acreditando que Zanka está com medo, se convence de que está vencendo. Zanka, desesperado, corre gritando que Rudo não pode acertar ele com aquilo. Rudo continua firme na perseguição, cada vez mais confiante de que tem vantagem. Infelizmente para Zanka, em um momento de azar e velocidade reduzida, ele tropeça e cai. E como era de se esperar, Rudo o atinge com o desentupidor agora coberto de cocô bem no corpo. É nesse instante que Rudo finalmente entende o que estava acontecendo. Ambos ficam sentados, derrotados, em silêncio. Poucos segundos depois, Engine passa de carro e, ao ver-los sentados juntos, acredita que se aproximaram e estão se dando bem. Quando eles finalmente contam o que aconteceu, Engine cai na risada. Zanka está furioso por estar coberto de cocô, enquanto Rudo está decepcionado por ter achado que estava vencendo, quando na verdade Zanka só fugia por nojo. Enquanto dirige com os dois de volta, Engine continua rindo sem parar. Ele então dá uma má notícia. Apesar do péssimo começo, eles terão que trabalhar juntos. Engine revela que Zanka é o melhor treinador que Rudo poderia ter, o que deixa Zanka feliz por ser reconhecido como um bom doador. Outra limpadora, uma jovem chamada Ryo, também está no carro. Quando Engine a chama, ela se levanta e olha para Rudo. Diz que o cabelo dele está diferente, mas que é bonito assim mesmo. Ela começa a tocar ele, o que deixa Rudo extremamente animado. Após esse primeiro dia insano como limpador, Engine os leva até a sede dos limpadores.